Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Feche os teus olhos mais uma vez. Pede o Espírito Santo para falar com você. A palavra de Deus diz que é do agrado de Deus que aqueles que se aproximam dele creiam. Então, Pai, nós cremos. Nós santificamos esses momentos para que possamos te ouvir. Cremos que recebestes os nossos louvores, a nossa adoração, mas silenciamos a nossa alma diante da sua presença. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que há uma espada espiritual e ela divide o nosso ser, e fica muito claro para nós quem somos nós, o que vem de nós e o que vem de Deus. Peça para que essa espada te divida. Fala, Senhor, que a espada do Espírito ela seja ministrada sobre o meu ser. Eu quero tomar consciência de quem sou eu. Até sentimentos, desejos, tudo aquilo que Satanás quer usar ou potencializar para me afastar de ti, da tua verdade, do teu amor, do propósito que tens para mim. Eu quero ser dividido pela tua espada. Divide o meu ser. Envia anjos guerreiros, Senhor, toda obra contrária à palavra do Senhor, que nós cancelamos e repreendemos e profetizamos. A sua voz vai ser ouvida. A fé vai ser aumentada. Vai ter renovo, restauração. Novas experiências com a tua presença. Sonhos, visões, discernimentos. Portas serão abertas para o louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Pode se assentar. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Éfeso, ele vem falar de uma situação de guerra. A situação dos salvos é uma situação de guerra consciente. Eu queria que você entendesse isso. Existe uma guerra espiritual do inferno contra todos. Jesus Cristo disse assim:
Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus, esses precisam ter consciência dessa guerra. E o Paulo fala sobre uma armadura, e é uma armadura que envolve o meu espírito, porque eu tenho um espírito. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Eu recebo a verdade de Deus no meu espírito. Eu recebo o discernimento da palavra de Deus no meu espírito. Mas é também no meu espírito que Satanás lança dardos inflamados. É no meu espírito que Satanás lança setas. Para quê? Para arrancar de mim tudo aquilo que me foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. E o que é que foi conquistado para mim na cruz do Calvário? Foi conquistado para mim o nascimento de um novo ser. Quando nós aceitamos Jesus, instantaneamente o nosso espírito ele é vivificado. É um ato instantâneo. Você aceitou Jesus, seu espírito é vivificado. Esse espírito vivificado, ele passa a ter comunhão com Deus. E é esse espírito vivificado que entende a verdade da palavra de Deus. E é esse espírito vivificado que tem comunhão com Deus, que entende a verdade da palavra de Deus, que começa a trazer essa instrução para minha mente, para minha alma. Então começa a maior luta do ser humano, que é a luta contra si mesmo. A maior guerra que nós guerreamos, ela não é contra o inferno, ela nunca deve ser contra o outro, porque Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas nós precisamos vencer a nós para vencermos o diabo. Essa é a ordem. A salvação me liga a Deus, a minha comunhão com Deus que me é revelado pela palavra, pelo Espírito, através da igreja, né, a comunhão dos santos, as verdades de Deus para mim e sobre mim, aquilo que Ele quer que eu faça. Essa verdade compreendida, ela me faz travar uma guerra primária, que é contra mim. A maior luta, a primeira batalha, ela acontece dentro de mim e sou eu contra as minhas convicções, as minhas conclusões, os meus sentimentos, eu contra os meus desejos, eu contra a minha lógica. Paulo ele vai dizer que essa primeira guerra é eu contra eu mesmo. Eu luto contra mim. Paulo diz assim, e a luta de Paulo era uma luta tão contra si mesmo, ela era tão acirrada, que Paulo diz assim, falando sobre esse combate, ele diz assim, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então, ele também diz que a velha criatura, ela precisa morrer. Tem crente que fica na UTI, agonizando, e não se deixa morrer. Você já se perguntou o que é o se deixar morrer? É aceitar com convicção e alegria, leveza. Quando a gente fala aceitar, é concordar. Às vezes, tem muitas coisas que Deus faz ou permite que aconteça comigo que eu não concordo. Eu não sei você. Não sei se você passa por isso. Tem situações que a gente não concorda, a gente não aceita de jeito nenhum. Então, esta guerra é onde eu não concordo. No meu raciocínio não era para ser assim. Eu não consigo ver nenhuma lógica, mas eu submeto. Porque eu sei quem criou, quem sustenta e quem manda.
Entendeu? Nesse primeiro estágio de luta, que é a palavra me levando a lutar contra eu mesmo, a maioria dos cristãos, eles não conseguem se dobrar diante da soberania do Senhor. Ele não vai te quebrar, ele vai quebrar tua coluna. Não. Eu não concordo, eu não aceito, eu não entendo, eu não vejo lógica, me afeta, mas eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. E eu preciso digerir. Entende? Um monte de coisa que aconteceu comigo, às vezes acontecem coisas conosco, você fala assim, mas eu não tenho ingerência nenhuma sobre isso. Eu era uma criança. Como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Eu não provoquei isso. Eu não escolhi a família que eu vou nascer, nem as condições. Olha o que eu passei, olha o prejuízo que eu tomei. Olha o que me aconteceu. Mas peraí, eu tenho um Deus. E eu concordo que Ele é Deus. E o ato de concordar que Deus é Deus e que é Ele que manda, desperta dentro de mim um espaço para a ação do poder sobrenatural de Deus. E esse poder sobrenatural de Deus, ele vai fortalecer o meu ser e eu vou digerir. Eu vou aceitar. Você sabia que tem pessoas que ficam dentro da igreja engasgado com Deus? Engasgado com Deus. Muitos, ao raciocinarem sobre o que passou, ou sobre o que aconteceu com eles, constrói uma lógica e fala assim, a lógica é que não tem lógica. E aí se afasta de Deus. E aí se afasta da comunhão da igreja. Porque não digeriu aquela perda, porque não digeriu o que aconteceu com ele, porque não digeriu o que aconteceu na infância. Apostatam de vez, vão viver da sua própria forma, mas existem aqueles que ficam dentro da igreja 20, 30 anos com uma situação não digerida. E você sabe o que é uma situação não digerida? É aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas têm o seguinte comportamento: tanto faz a água correr para cima, como a água correr para baixo. Para mim não tem muita diferença. Você sabe que coisas não digeridas faz com que Satanás desperte dentro de mim um distanciamento, uma não concordância com Deus. Eu queria que você entendesse isso. Coisas não digeridas. Pastora, mas eu quero aceitar, mas sabe quando eu não consigo virar a chave? Não, você não quis aceitar. Você não entendeu quem é Deus. Você não se submeteu à vontade de Deus. Você olhou, você avaliou uma situação. Você avalia a situação política, você avalia a situação financeira do mundo. Você, sabe aquelas perguntas? Pastor, se Deus é bom, por que nasce criança com defeito? Se Deus é bom, por que tem criança com câncer? Sabe aquelas perguntas que a gente não tem uma resposta lógica? A pessoa não digere. Ela não digere. E aí, esta não digestão, o diabo entra. A armadura espiritual, ela protege aquilo que nos foi dado no ato da conversão. Nasci de novo. Nasci, aonde que eu nasci?
assim, São Paulo, eu cresci no Espírito Santo. Mas quando eu aceitei Jesus, eu nasci no reino de Deus. Aí não tem a ver com São Paulo, não tem a ver com o Espírito Santo, eu nasci no reino de Deus. E aí, no reino de Deus, tem uma outra logística. No reino de Deus, não tem democracia. No reino de Deus, eu sou livre para me expressar, mas eu preciso saber quem é Deus e quem eu sou. E no reino de Deus, eu fui convencida de que Deus é Deus. E que a minha apreensão lógica, ela não me explica Deus. Eu não tenho resposta para tudo. Eu não aceito tudo que aconteceu. Talvez eu nem achei justo. Mas eu entendi que existe um Deus que é Deus. E eu sei porque me foi revelado pela palavra e me foi convencido pelo Espírito que Deus é soberano, reina sobre terra e céu. Que todas as coisas foram criadas para o louvor da sua glória. E que tudo vai convergir para Ele. E que a lógica da minha existência é glorificar o nome dEle. A armadura espiritual protege essa revelação. Que eu sou um novo ser. A armadura espiritual protege as verdades. A verdade, que a verdade não tem verdade. Verdade. A verdade é uma pessoa. É Jesus que é vivo dentro de mim e em todos os instantes da minha vida me faz enxergar a verdade. A verdade é, Ele está fazendo? Não é, então não é verdade. E a armadura espiritual, ela protege a verdade que me foi iluminada. A armadura espiritual, ela protege a justiça. A justiça, e aí eu tenho um novo conceito de justiça. Justiça não tem a ver com legislação, nem com o próximo. A justiça tem a ver com a vontade de Deus. Seja Deus verdadeiro. Alguém que sabe o resto desse princípio? Fala mais alto. Ah, vocês sabem. Seja Deus verdadeiro e todo mundo mentiroso. Acabou. A armadura protege aquilo que Deus me deu para mim vencer o demônio. Se eu não tiver preservado a palavra, a verdade, a noção de justiça, eu não vou vencer os principados e as potestades. E esse é o conceito de armadura espiritual. A armadura espiritual, ela protege aquilo que me foi dado. Então, assim, a questão da digestão, né? A palavra diz assim que Deus é Deus que sonda os rins. O que é sondar? Ver como é que está funcionando. E o coração, né? E os rins é um órgão de metabolização. Tudo que te aconteceu, tudo que te acontece tem que ser metabolizado. E no final você tem que dizer assim, Deus é Deus. Não é dizer assim, Deus tem gente que fala, né? Mas Deus é Deus. Aí quando você olha, a pessoa não tem força, não tem alegria, não tem expectativa, ela morreu e não foi sepultada. A diferença entre ela e um defunto é que o defunto tem que ser enterrado e ela consegue ficar em cima da terra sem se decompor. Você já viu pessoas com cara de que já morreu? Crente dentro da igreja. Você olha para a pessoa, ela não tem assim. O crente gosta de cantar sobre os sonhos de Deus, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Mas aqui, os sonhos de Deus são assim, etapas concretas, visões claras de
direcionamentos precisos para o futuro. Tem gente que fica dentro da igreja 500 anos, o futuro dela é um vácuo. Quando ela pensa assim, futuro, ela até fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer missões, eu vou para a África, eu vou comprar isso. Aí você pergunta, o que você está fazendo? Para que isso aconteça. Você não vê nada, porque ela nem sabe como se mover. Por quê? Porque ela não preservou o que recebeu do Senhor. Ela não preservou o que ela recebeu, recebeu de Deus. Eu gosto muito da parábola dos talentos, que um recebeu 1, outro recebeu 2, né? E o que recebeu mais recebeu 10. E os que receberam menos talento, eles enterraram o talento. Talvez eles pensaram assim, por que 5 para ele e 1 para mim? Ele não concordou. Por quê? 3 para ele? Não, mas eu merecia mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, falando, eu acho que dessa série é o último sermão sobre a armadura, se Deus quiser. Nós vamos falar sobre o capacete e a espada, que é o que ficou faltando. Então, você responde para você mesmo, Deus sempre foi justo com você? Deus foi justo com você quando teu pai morreu? Eu posso falar por mim. A minha mãe tinha 5 filhos, nunca tinha trabalhado fora. E eu era mais velha. E eu tinha 14 anos quando meu pai morreu. Deus foi justo comigo? Eu tinha 32 anos quando eu perdi a minha mãe. Eu não estava preparada para perder a minha mãe. Deus foi justo comigo? Deus foi justo com você? Quando meu pai estava doente para morrer, eu disse para ele assim, se Deus te levar, nunca mais eu quero escutar o nome dele. Eu nunca mais passo na porta de uma igreja. Esquece, pai. Ele pode me levar. Eu troco com ele, porque o Senhor é muito mais útil aqui do que eu. E ele disse assim para mim, aleluia, Cris. Você precisa entender que Deus é Deus. E você precisa entender que tudo que Ele faz, tudo que Ele permite fazer, Ele tem controle. Eu não sou um ímpio. Porque o ímpio, ele não está na vontade de Deus, né? Ele disse assim para mim, eu não sou um ímpio. Eu não sou um incrédulo. Então Deus sabe o que faz. Ou você entende quem é Deus, ou você nunca mais você vai viver. Porque assim, eu morrer, eu não vou para o inferno só para te encontrar lá. Já que você quer abandonar Deus. Naquele momento eu entendi quem é Deus. Eu não concordei, mas eu aceitei. E eu não fiquei com trauma, e eu não fiquei com culpa, e eu não fui menos nada, porque ele foi embora quando eu tinha só 14 anos de idade. O que aconteceu? Porque a ciência diz que a perda dos pais antes dos 14 anos de idade é a maior dor que um ser humano pode sentir. Eu passei por essa dor. E eu não fiquei fragmentada por ela. E meu pai, ele não era um pai, ele era o pai. Eu amava meu pai. Meu pai, depois que ele morreu,
Nunca houve quem me entendesse de verdade, não. Na minha visão infantil, né, gente? Que eu acreditava que ele me entendia. Ele me defendia. Ele entendia, ele dizia assim, ela tem a alma linda. Ela é inteligente. Não, ela tem razão. Nunca mais. Nunca houve um. Mas eu não fiquei fragmentada. O que aconteceu? O poder de Deus entrou. E eu superei o insuperável. Quando você não entende quem é Deus, eu não estou falando de aceitação, eu estou falando de uma compreensão dada por Ele. Você entende quem é Deus, porque te foi revelado por causa da morte de Jesus na cruz. Você se submete à revelação recebida, e o poder de Deus, ele te modifica, ele te estica, ele te leva para além. Aí você, feito isso, reveste da armadura. E aí, relembrando, né? O cinturão da verdade. O que é a verdade? A verdade é a explicação que a palavra de Deus te dá. Tem 1000 explicações, mas qual que é a verdade? A verdade é aquilo que te foi revelado em Cristo. Qual é o seu conceito de justiça? Justo é aquilo que Deus faz, mesmo que não seja o que eu quero, mesmo que não seja aquilo que eu concordo. Satanás, ele está doido para eu não concordar com Deus e não dizer para Deus, porque tudo que não é colocado no altar de Deus é potencializado por Satanás. E essa nossa discordância de Deus, ele faz nascer inveja, ele faz nascer um sentimento de menorização, a pessoa vai se sentindo inferior, esse sentimento de vitimização, entende? Ou eu abro o coração e eu falo a verdade, eu abro o coração e eu falo a verdade, eu coloco no altar de Deus, eu entendo que Deus é bom, couraça da justiça, pode acontecer o que for, não, mas espera aí, eu posso chorar, eu posso espernear, eu posso ficar de luto, mas uma coisa eu sei, Deus é bom. E acabou. Isso é a couraça da justiça. Os sapatos do Evangelho, né, são as direções que a gente toma na vida. Então, peraí, toda direção que eu for tomar na minha vida, a palavra de Deus vai comigo? Não, ele vai, eu vou. Ele não vai, eu não vou, né? É aquela canção da harpa, né? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo é grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Sapatos do Evangelho. E eu preciso entender que eu também erro. O sapato do Evangelho não é ousadia humana. Queria que você entendesse isso. Sapato do Evangelho não é expertise que você adquire numa faculdade. Eu domino, eu tenho domínio. Não. Sapato do Evangelho é a capacidade de ver na direção de Deus a lógica da existência da tua alma. O que calça a tua alma. A estrutura onde você coloca
a planta dos teus pés, as escolhas que você faz na tua vida. Você não pega nenhuma direção que é contrária à palavra de Deus. A maior arma de um cristão é obediência à palavra de Deus. E o que o diabo quer? Te colocar contra Deus. É complicado explicar essas coisas, porque nós vivemos numa geração que não aceita frustração. Enlouquece. Algo não saiu do meu jeito, eu fui decepcionado, eu pensei que era água e era vinho, e endoida, e aí desenvolve medo, mania de perseguição, angústias intermináveis, ansiedades, desânimo, desistências, maldade, julgamentos, malícias, porque foi frustrado. É interessante isso, né? Mas a gente precisa entender que servo de Deus erra. E quando eu errar, não é porque eu sou de Deus que Ele não vai me corrigir. E não é porque eu não sou de Deus que a correção ela não vai doer. Não, vai doer. Em carta aos Hebreus diz assim, porque eu corrijo a quem eu amo. Né? E o que eu tenho que entender? Eu não semeio sorriso sorrindo. A igreja tinha que entender isso. Se você saísse daqui entendendo isso, o que é isso? Aquilo que vai te fazer sorrir lá na frente não é semeando com alegria e sorriso no rosto. A palavra diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas. O que é bom para você, você semeia chorando, você faz sem querer. E aí a igreja não consegue chorar, os irmãos não conseguem ser contrariados minimamente. Você não pode frustrar o irmão. Não pode. Se você, qualquer coisinha, ele troca de igreja, ele sai, ele apostata da fé, ele quebra, ele sai fazendo doideira e falando assim, mas a pastora falou que eu não presto. Lá na minha igreja eu não tenho valor. Eu fui pedir uma oração e me falaram que eu sou o errado. E o diabo está doido que isso aconteça. Por quê? Porque ele vai te colocar na direção contrária. E Deus não está aqui para me agradar, e Ele não está aqui para te agradar. E Ele está aqui para te ajudar, se você quiser se contrariar, feliz. Pastor, peraí. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a sua alegria, é a alegria do Senhor. É a força que Ele te dá para você fazer o que Ele quer. Entende? Agora, crente erra, e crente quando erra apanha forte e dói muito. Então você tem que entender que a tua filosofia de vida não pode ser aprender com erros. Não. Errou, apanhou, chorou, levantou, prosseguiu, tudo bem. Você precisa aprender com a instrução da palavra. Então o crente tem que desenvolver o seguinte mecanismo: você errou, aprenda 10 coisas com erro só. 10 coisas com erro só. Esse é o critério de Deus para você. Você errou onde? Voltou lá, né? Quando eu erro, eu tenho que voltar onde eu caí. Entendi? Então tá bom. O que eu aprendi com isso aqui? Isso. Grava. Que é para você não errar de novo. Porque você tem um percurso a ser percorrido, porque você tem vitórias a serem alcançadas, porque você tem uma missão para ser entregue para Ele no último dia. E se você ficar, erro, cai,
errei, chegou aonde? Num lugar nenhum, porque não deu tempo para o progresso, né? Então Satanás, ele quer te colocar contra Deus. Sandália humana, faz na força do teu braço, faz segundo a tua capacidade, faz segundo a tua ousadia, faz segundo o teu talento natural. Você sabia que nem a obra de Deus, ela não pode ser feita nem apenas com o dom de Deus. Pastor, eu tenho um dom de discernimento de espírito. Aí você sai fazendo a obra só com base no dom. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que tudo que você fez vai vir e te arrebentar. Porque além do dom, você tem que ter a unção. E a unção é a presença viva de Deus, te fortalecendo e te iluminando no dom que Ele te deu. A unção de Deus. Então a gente precisa conseguir compreender o que é que Deus verdadeiramente Ele quer conosco. Mas vamos falar do capacete da salvação. As outras partes nós já falamos nos cultos passados. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 8, o verso de número 11. A gente precisa entender qual é a função do capacete da salvação. Esse texto fala do homem mais sábio, e porque era o mais sábio, foi o mais rico que já pisou nessa terra. O rei Salomão. Não é esse texto. Primeiro Crônicas 8:11? Não, Primeiro Reis, perdão. Vamos ver. Primeiro Reis. Eu vou ler a parte do verso 12. Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na cidade construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali de pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que prometeu com a sua própria boca a meu pai Davi, quando me disse: desse dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao seu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas seu filho, que procederá de você, e ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Este moço, ele tinha o temor do Senhor. Você sabe que quando ele casa com a filha do faraó, ele não permite que a filha de faraó tenha acesso a lugares sagrados, porque ele conhecia a lei de Israel. Mas a lei de Israel dizia que um israelita não podia casar com uma mulher estrangeira. E ele casou, não apenas se casou com a filha de faraó, que além de estrangeira era feiticeira, como ele construiu um harém inteiro de mulheres. Ele se deixou vencer pela paixão. Então, sabedoria. Até onde vai a sua sabedoria? Até onde você se norteia pela sua sabedoria? Qual é o limite da sua sabedoria? Você sabe o que aconteceu com esse homem? Um homem que foi escolhido por Deus para construir o templo do Senhor.
ele terminou como um pervertido. E ele praticamente perdeu a alma dele. Se não fosse uma última declaração no final da sua vida, quando ele observa todas as coisas, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que o capacete da salvação tem que fazer com você? Te limitar. Não vá além da palavra de Deus. Você sabe que era a função dos reis de Israel todos os dias escreverem a respeito do livro da lei. E era a função dos reis de Israel todos os dias louvarem ao Senhor por todas as conquistas recebidas. Eles não deveriam se ocupar de fazer contagem de soldados, fazer censos e nem armazenar armas e cavalos. Era a função do rei de Israel todos os dias buscar a presença de Deus e declarar e reconhecer que todas as conquistas e vitórias dignas de valor tinham vindo até eles através das mãos de Deus. Qual é o nível da sua subserviência àquilo que você conhece, aquilo que você pode fazer? Quando o cristão ele não veste esse capacete, ele tem título de crente, mas ele age como um incrédulo. Eu estava assistindo um debate a respeito de políticos e política, e eu vi uma doutora em sociedade, uma socióloga. Ela é doutora em sociedade e religião, e ela criticando, né, algumas frentes aí que mesclam política com igreja. E na crítica dela, ela disse assim: essas pessoas que vão para os púlpitos falar de política estão manipulando algo que é sagrado, a fé das pessoas. Até aí, uma fala comum. Mas ela disse assim: porque embora, olha bem, eu sou uma pessoa cristã, eu sou de fé, mas a gente sabe, muito sério, por dados de pesquisa feita dentro das comunidades de fé, são as igrejas, que a maioria das pessoas que fazem parte da comunidade de fé, elas dizem que creem, mas na prática elas não creem. E elas ficam dentro das comunidades de fé por causa da estrutura eclesiástica, porque elas gostam do ambiente da igreja. Quando ela disse essa segunda parte, isso entrou como uma flecha dentro do meu coração. Eu queria refutar, mas pela prática eu não posso. Porque se os crentes acreditassem na palavra e não saíssem fora da palavra, nos negócios, na gestão familiar, no trato com o próximo, o Brasil seria todo do Senhor Jesus. Essa nação seria outra. Aquilo entrou como porque é uma cientista, e eu sou obrigada a reconhecer que a maioria das pessoas que se dizem de fé não vivem esta fé. Elas vivem uma esquizofrenia espiritual. Elas dizem não matarás, mas matam. Elas dizem não roubarás, mas roubam. Elas dizem não adulterarás, mas são adúlteros e adúlteras. Tanto adúlteros espiritual como adúlteros lógicos. Porque Jesus Cristo diz que quem olha para uma mulher com uma intenção ruim, já adulterou, né? O capacete da salvação, ele te coloca em xeque com você, e você toma a decisão
de não aceitar pensamentos, não fluir em sentimentos, rejeitar negócios, que vai te colocar contaminado com as trevas. E você sabe qual é o problema do pecado? Eu atendi um rapaz essa semana, que não é dessa igreja, 26 anos de idade, e esse rapaz foi criado em berço evangélico, família toda evangélica, avós evangélicos, pais evangélicos, e ele disse assim: pastora, quando eu tinha 16 anos eu comecei a me desviar do evangelho, eu comecei a me envolver com crime organizado. Ele disse assim, e eu vendia arma para a maioria das facções aqui do estado, coisa grande. E meu pai via, mas nada dizia, e minha mãe fingia que não via. E eu também fui para outras coisas. E eu fiquei 5 anos nessa prática. Eu nunca matei ninguém puxando gatilho. Milhares de pessoas morreram por causa das armas que eu vendia. E algumas pessoas ainda me ligavam para me dar um retorno. Olha, deu certo, ou seja, a pessoa morreu. E para mim estava tudo bem, pastora, porque eu não via consequência. Eu ganhei dinheiro. E aí, depois, eu me casei. E eu deixei essa vida para lá. Mas eu nunca me arrependi. Eu tenho que ser honesta. E agora que eu estou vendo o meu filho recém-nascido, uma gestação normal, tudo certo, acompanhado pelos melhores médicos, e ele, entre a vida e a morte, e os médicos não encontram uma forma de mantê-lo vivo, ele está flutuante, aí eu vim cá falar com a senhora, porque eu me lembro que a senhora falou comigo quando eu tinha 15 anos, eu não me lembro, logicamente que eu não me recordava, e você disse assim para mim: olha, você está querendo isso aqui para você ganhar dinheiro, presta atenção, tudo que você ganhar de maneira ilícita vai te custar o que você mais ama. E ele disse assim: tem mais de 2 meses que eu não durmo, que a minha mulher não dorme, e eu só faço chorar, e eu ganhei muito dinheiro, e todo o dinheiro que eu tenho eu não ganhei ilicitamente, porque eu abri uma empresa, a empresa bombou, deu muito certo, eu ganhei ilicitamente, mas a morte está sobre o meu filho. E aí eu lembrei da senhora, e aí eu vim aqui, porque eu quero saber o que é que dá para mim fazer. E eu falei assim: você já conhece a palavra? E ele disse assim: mas só tem um problema, eu não consigo me arrepender, e eu estou com medo do meu filho morrer, porque eu já fiz de tudo que eu podia, mas eu não consigo me arrepender. Eu sei que é errado por isso, eu sei que é errado por aquilo, eu sei, mas eu não consigo me arrepender. Não tem tristeza em mim, pastora, pelo que eu fiz. E naquele momento ele me fez chorar. Porque o pecado, uma vez assimilado e aceito, ele te formata. Ele tira de você a noção da verdade, ele te separa de Deus. E eu falei assim para mim: você ficou tão controlador que você quer fazer até a parte de Deus. Arrependimento não é um produto do ser humano. Arrependimento, você entende o que a palavra diz, você escolhe se aceita ou não, e você se lança diante de Deus até Ele te dar arrependimento. Sabe por quê, minha gente? Sem arrependimento não tem quebra de ciclo. Sem arrependimento você não ganha do inferno. Como é que você vai derrubar o demônio sendo imagem e semelhança dele? Quem é que veio para roubar, matar e destruir? O que ele fez? O que ele vendeu sustenta o crime, onde tem roubo, morte e destruição. Como é que você vai repreender o inferno? Como é que você vai repreender a morte? Como é que você vai caminhar com Deus? Como é que você vai guerrear as guerras de Deus? Como? Não tem como. A espada do Espírito.
A espada do Espírito é o ato de você conseguir esperar para que se cumpra a vontade de Deus. Quem não faz porque o diabo ele te lança, sabe, problema dos crentes, crescimento meteórico. Eu faço um planejamento e deve fazer financeiro para um negócio, para uma carreira, e eu quero que aquilo dê certo segundo aquele planejamento. E deixa eu dizer uma coisa que você precisa aceitar. Quando Deus quer, você abre um negócio contra tudo e ele dá certo, ele bomba. Porque Deus quer. Ele arrebenta. Quando Deus não tem aquele nível de crescimento, você pode ter tudo que o outro do lado não tem. E aí você vai ver o do ímpio crescer e o seu não. E aí você vai dizer assim, mas eu sou pessimista fiel. Mas eu atendo ao altar com ofertas alçadas. Mas eu tenho prontidão para a palavra. E por que o ímpio está prosperando? O seu parâmetro não é o ímpio. Embora a palavra de Deus diz que Deus faz a diferença entre o que crê e o que não crê, o seu parâmetro é o que Deus tem para você no tempo de Deus. Deus fez uma promessa para o Abraão de dar um filho para ele. Ele tinha 70 anos de idade. Esse filho nasceria 25 anos depois. Mas um homem de Deus, eu queria que você entendesse isso. Abraão era um homem de Deus. Ele é o pai da fé. Tá? Da aliança que ele fez com Deus e a prontidão de obediência dele e a fé dele fez nascer a nação daqueles que pertenceriam a Deus pela fé. Ok? Mas este homem, ele deu ouvido a uma mulher endemoniada. Era a esposa dele, mas foi usada pelo diabo. Um dia Sarai disse assim, Abraão, não passou tanto tempo, né? Eu era só estéril, agora eu estou estéril e velha demais. E para piorar, você já está ficando velho demais também. Então eu tive uma ideia. Eu vou te dar a minha escrava. É minha escrava. Meu pai me deu de herança. Eu sou proprietária dela. Você se deita com ela. Ela vai conceber um filho seu. Eu vou fazer um pacto. Eu vou amparar essa criança quando ela nascer. Se a escrava é minha por propriedade, a criança dela é minha também. E você é o pai. Cumpriu a promessa, gente. Deus cumpriu a promessa. Acabou esse negócio que você tem. E o que ele fez? A espada do Espírito, você diz não para as propostas de Satanás. Mesmo que sejam de vantagens imediatas. Fala não, Satanás. Não. Peraí, isso aqui eu vou ter que quebrar protocolo para fazer, eu vou ter que correr risco, eu vou ter que fazer o quê? Não. Eu não fecho com você. Sabe qual é o problema de crente? Crente quer tudo muito rápido e crente quer tudo muito perfeito. E como eles não conseguem, porque no reino de Deus não tem nada rápido e nem perfeito. Não. Não. Tudo é construído dentro de processo, é demorado mesmo. Você leva anos. Você muda, mas você leva anos. Né? Se eu perguntasse para a obreira Dina, que é mestre na palavra, e ela chegou aqui, já tem quanto tempo, obreira? 6 anos. Ó, ela já tinha quantos anos de evangelho? Já tinha 40. De evangelho, já tinha 45? 30. Já tinha 30 anos de evangelho. Ela chegou aqui há 6. Quando ela chegou aqui, desses 6 anos, as coisas que a senhora sabe, a senhora sabia? Sabia? Vivia? Não, vivia. Conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. E aqui a senhora não sabia viver. Então essa é a palavra que a senhora passou a conhecer. Aprendeu muito? Muito. Mas falta muito?
Pastor, já são 6 anos. Sim, mas aprendeu muito, praticou muito, cresceu muito, caminhou muito, só que não é rápido. E também não é fácil. Eu queria que vocês entendessem isso. Não é rápido, não é fácil, e você precisa buscar. Porque, você sabe qual é? Eu tenho que encerrar. Como é que um crente cresce? Na comunhão dos santos, trabalhando dentro da igreja, se reunindo com os irmãos para adoração. É assim que o crente cresce. Mas aí, as pessoas, elas querem ir para a igreja uma vez por semana. E negociam até o domingo, que é do Senhor. Eu não consigo entender isso. Domingo é do Senhor. Domingo era para você deixar a comida pronta de sábado. Para a sua maior ocupação ser as coisas de Deus. Pelo menos no domingo. Mas domingo elas vão para a praia. Domingo elas vão para o show. Domingo elas vão visitar os colegas. Elas vão comer churrasco. Ou seja, não vem nem o que tem que vir. Mas aí, como não dá para fazer a obra sem unção, e aí eu quero falar como é que a gente consegue unção. Vindo além do que você precisa vir. Eu estou aqui todo dia, o dia todo. Só o sábado que eu tiro para mim, mas eu venho, tem sábados que eu venho. Não tem outro jeito. Tem domingo que eu venho. Domingo passado foi um domingo bom. Eu estava aqui tomando café com os recém-convertidos e foi um tempo maravilhoso. E eu não tinha que estar aqui, não é o pontual. Mas eu estava. A unção é derramada quando você caminha a segunda milha. Porque as pessoas pensam que segunda milha é só aplicada ao próximo. Não, segunda milha é aplicada ao céu também. Porque você precisa de unção. E para finalizar, o próprio Paulo escreveu que o reino dos céus ele é conquistado por esforço. E aí só explicando o português, todo mundo sabe o que é esforço. Mas esforço é a força extra, é uma força que você não tem. Você colocou toda a sua força. Não deu. Aí você vai lá e coloquei a força que eu não tinha. E tendo feito tudo isso, você suplica. Ele nem fala de oração, ele fala logo de súplica. E sabe o que é súplica? Súplica é a manifestação do desespero da alma. Pastor, fala mais sobre súplica, só um pouquinho. Súplica é quando você ora e a oração que você ora, ela alinha a sua cabeça. A oração que você ora, ela conversa com você. A oração que você ora, ela te tranquiliza. A oração que você ora, ela te redireciona. A oração que você ora, ela te renova. Porque você sabe o que acontece quando um crente ora? Jesus, ele é o seu intercessor. Ele está presente na sua oração. Quando você se coloca a orar, Jesus está junto com você em tempo real. E nós vivemos numa época que os crentes não oram. A oração de súplica é aquela feita dentro do quarto. Quando você entra e você tranca a porta. E você expõe diante de Deus o que está dentro do seu coração. Senhor, eu não concordei com isso, eu não aceitei isso. Mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque Satanás quer transformar esse meu embolamento em oposição ao Senhor, distanciamento do Senhor. Ele quer usar o engano, ele quer usar a minha justiça própria, a minha não concordância, as coisas que eu não digiro. Ele quer usar a minha lógica própria, ele quer usar a minha pressa, ele quer usar a minha afeição por coisas que não são de Deus, para eu perder a proteção da armadura e ele me manipular. E aí eu vou ficar comendo na mão dele. E aí eu não sou uma resistência ao reino dele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
E nós precisamos transportar a presença daquele que nos chamou das trevas para a luz, da morte para a vida. Por onde você passa, você tem que estabelecer as virtudes do reino. Você tem que manifestar a misericórdia. Isso tem que ser uma prática. Misericórdia é característica do servo. Tiago é muito claro: haverá juízo sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Aí você escolhe como é que você deu. Pastora, eu não entendo porque Deus me trata. Deus te trata como você trata. Você não tem misericórdia? Qual é a armadura, a peça da armadura que o diabo já roubou de você? E já dominou essa dimensão do seu ser. Essas coisas são sérias. Que o Espírito Santo fale com mais força e tranquilidade aos nossos corações. Coloque os pés. E eu quero fazer uma oração junto a você, se você desejar. Mas uma oração de fé. Nós vamos invocar o céu. Nós vamos invocar o céu. Você crê no poder da oração? A oração é poderosa. Nós vamos invocar o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo disse assim para os discípulos, que o Espírito está pronto, mas a alma, a carne, ela é fraca. Eu queria que você entendesse uma coisa: sua carne não está fraca. Ela é fraca. Se tirar Jesus de dentro de qualquer cristão, de qualquer cristã, ela cai. Consegue entender isso? A condição da carne é fraqueza. Se tirar Jesus de dentro, não sobra nada. Pode ser o cristão mais ungido. Eu queria que você levantasse sua mão direita no ato profético. E eu gostaria que você falasse com o céu. E que você se colocasse na presença do Senhor. E que você começasse a abrir o teu coração para Ele. Comece a colocar o teu coração. Você tem concordado com o mundo? Você tem fechado com o mundo? Você já desistiu de um monte de coisas? Você se deixou vencer por fraquezas? Apresenta o teu coração. Apresenta a tua mente. Apresenta a tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós erguemos um clamor. Nos colocamos em súplica. Sim, Senhor. Porque muitos são os que estão embolados dentro de si, enfraquecidos, e não conseguem entender o que se chama a favor de Deus.
clamor do aflito e a prece do necessitado. Nós queremos te pedir que haja liberação do seu favor sobre pessoas e casas. Envia os teus anjos guerreiros. Vai visitando, meu Deus, o coração, a mente. Vai visitando o lugar que essas pessoas moram. Vai providenciando através da manifestação de maravilhas. Você sabia que Ele é um Deus de maravilhas? Você sabe que Ele é um Deus de maravilhas? É aquele que surpreende a economia, é aquele que surpreende a medicina, é aquele que surpreende a lógica, que surpreende a gravidade. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Não há embaixo da terra, em cima da terra, nem em lugar algum. Grande, Alguém tão grande. Alguém tão poderoso. Magnificado. digno é o nosso Deus. Senhor, vai restaurando esperança dentro de corações. Vai conferindo força, Senhor, para que o teu povo consiga enfrentar o que for. Busca essa força dele. Senhor, seja lá o que for que você passou, que você esteja passando ou que você ainda passará, pede força. Força. Força para enfrentar as dificuldades. Restituição do que foi perdido. Aparece diante dele agora. Coisas que foram perdidas. Nós não precisamos de uma emoção, de um sentimento para guerrear. Basta um movimento diante de ti. E às vezes nós nem sabemos, mas queremos nos mexer. Fala com Ele. Fala com Ele. Eu fui comprado por um preço alto demais. Então, ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, ainda que eu não discerna, mas há uma revelação ao poder, ao direcionamento, e eu não vou parar. Fala com Ele. Às vezes a tristeza é profunda, o abatimento, a desistência, a angústia, e você fala: não, eu vou me mover. Aleluia. Eu vou me mover. Senhor, eu não vou desistir. Eu vou vencer essa tristeza. Eu quero revestimento de armadura. Eu quero ser revestido de toda a armadura espiritual. Eu queria que você dissesse: a alegria do Senhor é a minha força. Saber que eu sou o Senhor. Saber que o Senhor é comigo. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glorioso. Aleluia. Alegria do Senhor. A nossa força é. Obrigada, Pai. Perdão, Caragachariana. Grande, santo, Aleluia. digno é o nosso Deus. Senhor,
pedir. Então, Ele está aqui. Ele está aqui. Vai diante dele agora. Ele está aqui. Pede arrependimento para Ele. O que é que você faz? É contra a palavra, mas aquilo não te afeta. Isso é falta de arrependimento. Fala com Ele. Espírito Santo, eu preciso de me arrepender. Eu preciso desistir. Você que errou, perdeu um monte de coisas, mas se arrependeu. Pede uma unção de recomeço para Ele. Nós estamos falando de entrar na batalha. A armadura é para quem está ativo na batalha. É para quem o vento do Espírito direciona. Fala com Ele. Abre portas financeiras, Senhor. Ele abre portas financeiras. Abre portas financeiras. Quebra a maldição de miséria em casas, famílias. Pede para Ele remover a miséria da tua mão. É forte. Vem interceder por mim. É tempo de batalha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, só Deus sabe a luta. Estou Restituição. Renovação de mente. mais Apresenta a tua vida, a tua história, a tua casa. A fé que você acolheu, ela tem que te nortear. Pede para Ele quebrar a inveja agora. Com muita força. Pessoas que não avançam. Eu sabia que a inveja é uma força. E a força da inveja, ela movimenta espíritos que cortam. Sabia que pessoas têm sonhos cortados e não entendem perdas momentâneas, retrocessos imediatos. Entra diante dele agora. Senhor, quebra a força da inveja, muita força sobre a minha casa, sobre a minha vida. Fala com o Espírito Santo agora. Pede a fé de Deus. Mas o Senhor coloca fé. Quebra a força da inveja. Quebra a força da magia. Quebra a força dos pactos malignos. Quebra, Senhor. Pede para Ele tocar agora na tua alma, na tua vida de pensamentos. Pede para Ele arrancar a força do medo. Mas pede com força. Você que tem medo de se apresentar em público, medo de falar em público, medo de dirigir, medo de estudar, medo de casar, medo de tomar uma decisão na tua vida, medo de aceitar uma promoção. Fala, Senhor, arranca o medo. Senhor, não me deu um espírito de medo. Substitui esse medo por ousadia. Tem que haver uma troca. Substitui, Senhor, este trauma, este complexo de inferioridade
agora com as suas duas mãos, ó. Pede para Ele uma experiência com o Espírito Santo. Você vai pedir. Vou pedir para o Ministério de Louvor cantar a música que eles estavam cantando. Mas você vai clamar. Você vai pedir uma experiência espiritual. Você vai falar comigo através de sonhos, Senhor. Você vai falar comigo através de visão. Você vai falar comigo através da palavra. Você vai falar comigo através do Espírito Santo. Pede uma experiência com Ele, com o Espírito Santo. Aleluia. Um renovo para a tua fé. Um ânimo. Uma movimentação. Uma porta aberta. Aleluia. Mas eu quero uma experiência contigo. Eu necessito
estar aqui na frente, você pode vir cá, elas vão te ungir. Porque o sal, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é marcada por ato profético. O que é um ato profético? Deus inspira alguém, né? Um profeta, uma pessoa, e essa pessoa, ela faz uma representação. Ela faz um movimento aqui na terra, representando o que ele vai fazer lá no céu. Na ceia do Senhor, na última ceia, Jesus fez a maior de todas as representações. Antes de ir para a cruz, ele pegou o pão e ele disse: isso é o meu corpo. Mas era um pedaço de pão. Ele disse: isso é o meu corpo. Ele não disse assim: isso representa o meu corpo. Ele disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele disse: representa. Por que o sal? Porque está escrito por Moisés que quando Deus deu o modelo do tabernáculo e definiu todas as coisas do tabernáculo, ele disse assim: você vai pegar um pouco de sal e você vai colocar na frente da arca da aliança. E este sal, ele será um símbolo, presta atenção, da perpétua presença de Deus no meio do seu povo. Mais tarde, a respeito das batalhas vencidas por Davi, a palavra registra que Davi venceu todas as suas batalhas no Vale do Sal, que equivale a dizer na presença de Deus. Glória a Deus. Então, por que nós damos esse sal? Porque é uma direção que o Senhor, uma fé que Deus deu para essa igreja. Quando você joga o sal, você diz assim: Deus guiou-me em espírito, e eu estou colocando essa batalha diante dele. E nós temos testemunhos, meu Deus, quantos testemunhos? É incontável. É incontável. Você que está fazendo essa campanha, levanta para o alto. E eu queria que você apresentasse a sua guerra, a sua batalha diante dele. Apresenta a sua guerra, apresenta a sua batalha diante do Senhor. Pastor, eu não estou fazendo a campanha, eu posso te dar uma direção? Ore por quem está fazendo. As maiores vitórias vêm, né, quando a gente pede pela gente, você sabia disso? É quando você pede pelo outro. Não tem prova de amor maior do que entregar a vida pelo irmão. Então, apresenta. E eu queria que saísse da tua boca uma verbalização e uma confirmação de fé. Uma verbalização e uma confirmação de fé. Senhor, nós consagramos este salmo. É só um elemento muito usado na culinária, mas agora não. Agora nós dizemos a respeito de um projeto de representatividade. E nós pedimos unção, porque a unção tem que seguir. Então, nós te pedimos unção de vitória. A unção da vitória. Unção de vitória. E eu queria que você conversasse com esse fracasso que você sente. Porque o Espírito Santo, ele vai combater esse fracasso. É forte, gente. É forte. E ó, tem pessoas aqui, experimenta chegar em casa e colocar um pouco desse sal no lado esquerdo do teu peito. O Senhor vai curar pessoas. Seja de angústia, eu sei que a angústia, né, vem do cérebro, vem do mundo espiritual, mas a direção coloca do lado esquerdo. Problema cardíaco, problema vascular. É para todo mundo fazer isso? Não. Mas quem é sabe.
Você vai colocar esse sal do lado esquerdo do seu peito. As desesperanças que você carrega, rejeita elas agora. Porque não importa a sua condição. O apóstolo Paulo disse assim que vencedor é pouco para te definir. Ele disse mais que vencedores. Mais que vencedores! Não é um sentimento, é uma revelação. É forte. É para você. Mais que vencedor. O Senhor vai tocar em... Olha, presta atenção. Tem gente aqui que está pedindo por conversões. E o Senhor manda dizer assim: pode continuar pedindo porque eu vou tocar. Você está pedindo por conversões. E o Senhor diz assim: profetiza e declara. Porque eu vou no teu pedido. E olha que quando ele toca, ele toca. Ele tira do curral e faz chegar no trono. É que não é para você fazer, você vai pedir. Ele vai fazer. E ele manda dizer assim: não desiste. Não desiste. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Forte demais. Não seguir por aparência. Aleluia. Ele é Deus que fala e ele é Deus que cumpre. Esse é o nosso Deus. Senhor, onde essa pessoa jogar este sal, a vitória que o Senhor tem para ela, o pedido que o Senhor tem para ela, a causa dela que o Senhor pegou na mão, vai ter vida volta. Amém. Vai ter vitória. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Estamos chegando ao final da nossa reunião. É você, Irene, que tem um testemunho? Vem cá. Chega a me contar esse testemunho e já vamos orar. Pode soltar. Já vou contar esse testemunho. A paz do Senhor, igreja. Amém. O testemunho é da água. A campanha que nós terminamos no ano passado. Exatamente. Eu estava com um problema na minha cozinha, que minhas louças estavam tudo fedendo barulho. É mesmo? Eu tirava, lavava, deixava 2, 3 dias em cima da mesa, mas não tinha jeito. Aí foi a campanha primeiro, eu falei assim: é Satanás, mas o que eu vou fazer? Mas eu fiz a campanha. Na terceira foi... A hora que a senhora falou da água, eu falei assim: é hoje. Aqui, deixa eu parar ela aqui um pouquinho. Você sabe que crente tem que ter ouvido espiritual, né? Sabe? Porque você sabia que Deus fala com a gente? Muito mais do que você pensa que Ele fala. O problema é que a gente não se desperta. Se você ora pedindo a Deus para te despertar, para você entender quando Ele fala, aí você falou assim, deu aquele clique. É hoje. É hoje. Mas não foi na mesma noite, porque eu tinha que borrifar tudo e eu não achei o meu borrifador. De manhã eu levantei, peguei a vasilha, fui lá, comprei, enchi a vasilha, comecei no meu quarto, veio de lá pra fora, joguei em tudo. Pastora, gente, foi mesmo, quando eu terminei, que eu abri o armário, não tinha mais nada. E sempre eu reclamava com Glória, né, Glória? Vocês sabiam que espíritos demoníacos, eles fazem produzir pulga, carrapato, piolho, odores e, por exemplo, um cheiro de barata. É um espírito de atraso, irmão. É um espírito de miséria. É algo que estava atravancando, te dando o contrário daquilo que Deus tem para você. É sempre, senhora sabe, sempre eu fui meia achacada com esses negócios. Nossa, Deus, só Deus. Muito atacada, né, Helena? Mas venceu. Eu tenho outra testemunha para dar, mas não vou dar hoje. Pode falar? Pode falar.
Uns anos aí atrás saiu um negócio no meu braço. Lembro, eu lembro. Aí, meu Deus, eu ficava até com vergonha de ir para a igreja, de vir para a igreja com o braço todo. E aquilo fedia, parece que eu estava morta. O que era? Lepra. Engraçado que a senhora estava aqui, e aí aquela irmã que é farmacêutica, Sim. ela bateu o olho e me chamou apavorada. Pastora, quis vem cá. Você sabe o que está no braço? Aí eu falei, sei. Ela disse, eu falei, não. Ele cuida. Com certeza. E aí, Graças a Deus, com as orações da pastora, de todo mundo que estou sã. Graças a Deus, Tem não nada. tenho nada. Pele limpa. Limpa. Nem marca, não, ainda tem marca. Mas nem uma ferida. Nem. Aplaude, né? Agora sim, segura na mão da pessoa que está do seu lado. A armadura espiritual. Você combate, você ganha. É só isso. A armadura espiritual. Você vai vencer as guerras de Deus. Leva o teu pensamento até o trono da graça dele. Você sabia que na cruz tem bondade para você? Hoje o Senhor está falando com gente que se sente culpada. Gente que perdeu coisas que mereciam perder. Mas tem uma unção de renovo e de restituição. Tem uma unção de recomeço. Tem uma unção de perdão. O Espírito Santo dizendo assim, busca misericórdia. Busca bondade. Tem bondade para você na cruz do Calvário. O sangue de Cristo é maior do que o teu pecado. O sangue de Cristo é maior do que a tua falha. O sangue de Cristo é maior do que a nossa fraqueza. Eu queria que você dissesse para eles, reúne o teu povo sobre a terra. Nós vamos encerrar com você pedindo, reúne o teu povo sobre a terra. Vai destruindo todo o espírito de dispersão. Vai derrotando todo o espírito de divisão. Vai gerando uma unidade de espírito. Unidade não é só de ideias. Às vezes de ideias nem existe unidade. Unidade é de espírito. Não existe unidade de dons, mas existe unidade de espírito. Senhor, levanta um povo que se reúne em teu nome. E um povo que se reúne em teu nome é um povo que liga na terra e o Senhor liga no céu. É um povo que desliga na terra e o Senhor desliga no céu. Nenhum mal vai te suceder. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma. Eu queria que você tomasse posse. Praga nenhuma. Eu queria que você dissesse: nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma vai chegar na minha tenda. Bendito seja Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Bendito seja o sangue derramado, feito justiça nossa. Bendito seja o sangue derramado que nos lava e nos purifica. Bendito seja o Espírito Santo que preenche o nosso ser. Bendito seja a bênção de Deus, Pai, de nosso Senhor e Salvador, que repousa sobre aqueles que se apegam a Ele, que não querem nada sem Ele. Eu queria que você dissesse para Ele: eu não quero nada sem o Senhor. Nada, é com o Senhor. Obrigada, Senhor, por esta reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. Você que crê, diga amém. Amém.
cumprimente a pessoa que está do seu lado, que você seja bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus.